Certo. Perfeito, estamos ao vivo, é uma honra estar aqui com vocês essa noite para o nosso terceiro episódio do podcast Jornada ao 100K. O podcast onde eu, Henrique Bosco, te mostro passos, insights, sacadas, atalhos para você, engenheiro civil ou engenheira civil, chegar mais perto do seu 100K de faturamento ao ano dentro da engenharia diagnóstica. Eu sou Henrique Bosco. E eu sou a Thaís. Vou ajudar aqui nessa conversa. Maravilha, Thaís. E qual vai ser o tema do nosso terceiro episódio, do nosso terceiro podcast hoje? E aí, gente, tudo bem? Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre... Conseguir fazer o Henrique falar um pouco do que está por trás desse mindset de engenheiro civil 100K, né? Como ele já é um engenheiro civil 100K, e ele ensina outros engenheiros a serem. Então eu acho interessante tirar um pouco dessa capa que ele tem, assim, né, no Instagram e tudo mais. Acho que aqui no podcast a gente consegue mostrar um pouquinho mais do que ele é no dia a dia. Eu vou tentar puxar alguns segredos aqui para vocês. Legal. Então vamos lá, Thaís, tentando me desmascarar aqui publicamente, hoje em específico ao vivo no YouTube, sobre um pouquinho mais do que é a minha rotina, como funciona, mindsets que eu tenho e que me ajudam a atingir os resultados que eu tenho hoje, né, Thaís? Eu acho que o 100K, ele é acompanhado não só de engenharia diagnóstica, ele é acompanhado o quê? De um pouco de empreendedorismo, entendimento de mercado, uma rotina que se torne virtuosa, ou seja, que você permita seu corpo a se adaptar para produzir cada vez mais de uma forma saudável e de uma forma que você acabe colhendo mais resultados. Então, tudo isso eu quero abordar com vocês hoje, pessoal. Acho que é um tema bem legal e um tema que vai definitivamente não só te ajudar a chegar no 100K, mas, na verdade, escalar isso de forma saudável, de forma estruturada, que não seja dolorosa para os seus 200, 300K que sejam. Muito legal. E para você, assim, o que você, quando você ainda não era, talvez, um engenheiro civil 100K, que não fazia... nem atuava, às vezes, na engenharia diagnóstica, quando você foi começar a atuar nessa área, o que mudou na sua rotina? O que mudou no seu pensamento nessa parte? Legal. Antes de eu iniciar na engenharia diagnóstica, eu era focado só em obras, né? Era o que eu imaginava para minha vida, é o que eu acreditava que eu era bom e onde eu achava que eu ia conseguir rentabilizar. Foi uma das maiores frustrações da minha vida, na verdade. Obra é extremamente desgastante, né? Mão de obra é algo muito desgastante dentro da construção civil, desgaste com clientes, desgaste com fornecedores. A rotina de obra é muito complicada, principalmente na forma como ela é desenvolvida dentro do nosso país. São decisões tomadas no dia a dia, improvisadas, e os problemas naturalmente surgem, está sempre atrasado, e a verba, e o budget, e enfim... muito desgastante. E isso começou a custar muito a minha saúde, né? Custar muito a minha qualidade de vida. E foi um dos principais motivos de eu começar a buscar, saídas. E um dos maiores estresses que nós tínhamos era o quê? Com qualidade, com durabilidade, com assistência técnica. Pesquisando, eu encontrei a engenharia diagnóstica, focada em solucionar manifestações. Pesquisando os problemas referentes às suas obras. Para resolver nossas obras. Para resolver as obras. Eu comecei a buscar como e encontrei a engenharia diagnóstica. Então eu iniciei assim. Eu não iniciei para ser um engenheiro diagnóstico e atuar com patologia, nada do gênero. O que aconteceu eu observei nesse mercado muito pouca gente atuando. E qual o ponto? E isso eu vejo até hoje. 99,999% das pessoas atuam como acadêmicos. Entendi. Ou seja, aplicação de livros, teorias. E essas pessoas acabam tendo uma dificuldade muito grande. Principalmente na parte de captação de clientes. De comunicação, de se mostrar necessário, de se mostrar como algo viável, de se mostrar como um investimento para o cliente, como uma solução. Porque as pessoas acabam usando vocabulários errados, abordagens erradas e não funcionam. E, então, nesse momento, eu estava buscando o quê? Melhoria da minha qualidade de vida. Até o presente momento, eu acreditava que a melhor forma de fazer era o quê? Melhorando a qualidade das obras.
Aí eu me deparei com a engenharia diagnóstica. Eu falei, uau, nesse nicho eu não dependo mais do pedreiro, eu não dependo mais do, enfim, do Mesmo fornecedor. porque para melhorar a qualidade das obras, você teria que melhorar não só o seu conhecimento, né, sobre aquilo. Tem que treinamento, saber, independente do pedreiro Sim. saber que ele sabe fazer, mas ele pode executar errado. Tem a cultura dele também, Exato. que é uma cultura complicada, a cultura de Enraizada obra. já. Enraizada. Mudar a cultura do brasileiro de momento, timing de projeto, metodologia de projeto. Sim. Tudo isso era um artefato muito mais complexo, vamos chamar assim, do que depender de mim mesmo. E aí eu comecei a olhar na engenharia diagnóstica e falei, uau, eu consigo agregar muito mais valor aqui, até pelo fato de ter muito menos gente trabalhando e eu estar entregando uma solução muito mais em seu cerne do que uma construção. Então eu falei, poxa, eu consigo agregar mais valor, dependo de menos pessoas, vou depender na verdade só de mim. Uau, isso aqui é interessante, né? Eu consigo ter muito mais controle sobre a minha qualidade de vida sem perder remuneração, pelo contrário, conseguindo fazer isso de forma muito mais limpa, escalável e menos dependente, porque também, cometer um erro na obra, qual vai ser a consequência? Você vai ter que pagar uma parede, um piso, alguma coisa vai acabar tendo que pagar 2 vezes a mão de obra. E é difícil, né, cometer erro em obra. Só todos os dias acontece. Simplesmente todos os dias acontece erro em obra. Sim. Então, Mas e aí, você saiu da obra, deu esse timing e abandonou a obra e foi para engenharia civil? De uma hora para outra conseguiu mudar a sua rotina? engenharia diagnóstica, não. Engenharia diagnóstica. Então qual é o ponto, né? É uma transição e exigiu muito de eu começar a mudar meu mindset. Porque nessa época que eu estava tendo problemas com obra, a minha saúde tinha ido embora, né? Eu estava ganhando muito peso, gastrite, omeprazol e pantoprazol eram meus melhores amigos. Eu tinha um na escrivaninha, um no carro, um em qualquer lugar. Qualquer gaveta que eu tinha, que estava na minha rotina, tinha. Então, caso do meu sogro, enfim, todo lugar tinha que ter um desses porque eu não conseguia sobreviver sem. Dependente mesmo. Cheguei a ter úlcera, complicado. E aí eu, comecei a migrar minha energia mais para dentro da engenharia diagnóstica e tive que mudar muito o meu mindset. Estava extremamente atrelado àquele mindset tradicional de construção, de gerenciador de obras. De tudo para ontem, muito estresse, às vezes até a tratativa, né, com as pessoas. Sim. Eu já trabalhei em obra também, assim, você tá ligado no 220, você não tá nem querendo falar bom dia pra pessoa, você só quer resolver o problema. Então, às vezes, essa forma, né, e você não liga muito pra abordagem de cliente. Não me passa, assim, muito pela cabeça na obra em si, você não tá se preocupando com isso. De obra acaba perdendo. Eu já trabalhei, né, em construtoras grandes, dentro e fora do Brasil, já trabalhei em obras minhas mesmo, né, dos meus clientes. Então são abordagens distintas. Só que, enfim, são dificuldades diferentes, crenças diferentes, rotinas distintas, enfim, tudo isso influencia. E aí, quando eu estava migrando, eu falei, poxa, eu quero mudar a minha qualidade de vida, eu quero mudar a forma como eu vivo, eu quero melhorar, sem perder produtividade, remuneração, aumentando tudo isso, né, a qualidade. Então, tem alguns pontos que eu acho importante nós passarmos aqui hoje. Então, Primeiro, crenças limitantes que eu tinha nesse momento. Várias coisas eu achava complicado. Eu, por exemplo, eu tinha um pouco de bloqueio quanto a ganhar dinheiro. Eu tinha a crença que dinheiro é ruim. Por quê? No Brasil dinheiro é ruim, né? As pessoas falam, tal pessoa é dinheiro, deve ser corrupto, tem dinheiro, deve estar explorando funcionário, tem dinheiro. Tá na cultura do brasileiro de forma completamente equivocada. O meu dinheiro, né, mais tarde eu fui perceber, vinha no meu trabalho, e mais especificamente, de levar solução para os meus clientes, de deixar meus clientes satisfeitos. Então, meus clientes sorriam no final do meu serviço. Então, poxa, aquele dinheiro, na verdade, ele me dava com prazer. É fruto de muito trabalho, né? De muita dedicação. Exato. Então, tem que parar, às vezes, de se culpar de estar ganhando dinheiro, né? Poxa, a hora que você falava, né? Enfim, a hora que você fala, você escuta, você está numa roda de amigos de faculdade, alguns amigos ganhando salário de R$1.500, R$2.000 até hoje. Você fala, poxa, 100k, você se sente até mal, né? É até desconfortável de algum momento.
as pessoas duvidam, né? Elas vão falar, tá ganhando por fora, tá recebendo às vezes uma indicação de alguma apadrinhado, coisa. alguma bobagem assim. Sim. E a verdade é que não. A verdade é que tem que se desmistificar isso. Esse dinheiro ele é proveniente o quê? De clientes extremamente satisfeitos. Sim. Poxa, você ajudou as pessoas. Olha que incrível isso. Esse dinheiro é fruto de você ter ajudado o próximo, que é o seu cliente. Então não tem que se sentir mal, pelo contrário, tem que se sentir orgulhoso. Outro ponto, a insegurança, né? Muitas pessoas veem isso e é um ponto que tem que ser desmistificado, da falsa instabilidade que daria você estar empreendendo como autônomo. As pessoas acreditam que o CLT dá estabilidade, mas a pandemia, por exemplo, nos mostrou que isso é uma grande ilusão, né? Ilusão gigantesca. Você ser um funcionário, a verdade é que você está instável, só que na mão de um terceiro. Você está instável porque você pode ser demitido a qualquer momento, o mercado pode virar, você pode ser visto como um custo desnecessário da empresa e ser demitido. Inclusive, engenheiros, por normalmente ocuparem cargos com uma remuneração um pouco mais alta, são os primeiros a serem cortados da empresa. Com salário mais alto. Exato, e eles são a ponta executiva. Então, se acabou a demanda, é a ponta executiva que não é mais necessária. Então, eles são cortados imediatamente. Tá? Tanto de projetos quanto gerenciadores de obras. E você tinha essa mentalidade, você tinha esse sentimento de insegurança quando você foi para uma carreira diferente? Essa eu não superei indo para engenharia diagnóstica, essa eu superei abrindo a minha primeira empresa, né? Entendi. Que foi quando a época que, na verdade, eu estava procurando trainee, me formei, procurei, e a hora que eu vi que estavam querendo me pagar R$2.000, eu falei, pelo amor de Deus, isso não é para mim. Entendi. Vou me arriscar, R$2.000 eu vou fazer um jeito, eu vou ganhar por conta. Então essa crença limitante você já tinha eliminado. Tinha eliminado, mas eu acho que é importante a gente retomar ela aqui, porque pode ser que alguém que esteja nos assistindo esteja nessa mesma situação. E aí, que mais? Entra, né, qual é o próximo ponto. O próximo ponto, ó, tem algumas pessoas assistindo a gente aí no online, que bacana. Então, pessoal, você que está assistindo a gente no YouTube, fique à vontade, por gentileza. Se quiser mandar uma pergunta, a gente vai dando uma olhada aí. Vai ser um prazer enriquecer ainda mais nossa live com vocês hoje. Sim. Próximo ponto. Muito medo, né? Junto dessa instabilidade, eu acho que ela é muito embasada em um outro receio, que é não conseguir clientes. Porque, poxa, se você tem um monte de clientes... É difícil, né? Se você tem um monte de clientes, poxa, você não tem instabilidade, né? Você tem uma receita recorrente. Sim. E eu vejo que isso... Você vai falar? Desculpa. Não, e aí? Como que você fala dessa dificuldade, né, que as pessoas têm? Legal. Medo de não conseguir clientes, pessoal. Primeira coisa, né? Eu acho que isso está muito atrelado ao fato de você não saber onde estão os seus clientes, não saber quem são os seus clientes, não saber como abordar esses clientes. Então, para mim, esse medo, ele é muito mais fruto de uma insegurança, de um desconhecimento do abstrato, de aquele presente momento, às vezes, de não estar se sentindo pronto, do que de fato, porque clientes não faltam. Poxa, quantas edificações não tem no Brasil? As edificações não estão ficando mais novas, estão ficando mais velhas. Quantos apartamentos novos não estão saindo? Quantas obras não estão se iniciando? Quantas pessoas não estão adquirindo um imóvel, né? Tem muita gente, nessa pandemia, mudando de apartamento para casa, fazendo um upgrade aí, porque não aguenta mais ficar em casa. Essa é a oportunidade. Exato. Então, qual a consequência? Mais demanda. Então, os clientes estão ali. Basta aprender a captar. Então, não ter clientes, eu acho que você deve pensar o quê? Como vou captar esses clientes? Então, são todas as crenças que têm que ser derrubadas. Estamos ainda nessa fase de crença. Outra crença muito delicada, o medo de errar, o medo de não acertar no seu laudo, por exemplo. Poxa, estou iniciando, Henrique. Tenho muito receio de errar no meu primeiro laudo. E, vou assumir, para quem está aí assistindo a gente, até hoje eu tenho medo de errar. Então, essa é uma crença que eu uso a meu favor. Por quê? É natural você ter receio de errar. O importante é o quê? Você utilizar esse medo a seu favor. O medo que eu, Henrique, tenho de errar, eu utilizo para quê? Para redigir um laudo de forma mais cautelosa, para ser mais preciso, para reler meu laudo, para garantir de que ele de fato está respaldado. O medo está a meu favor. Isso, o medo está a favor. Vou dar um exemplo, até quando eu aprendi a dirigir, o meu pai falou, ele falou assim, olha,
Você tem que sempre ter medo de fazer alguma coisa errada, porque o dia que você achar que você não tá fazendo nada errado, ferrou, você vai fazer alguma cagada. Desculpa as palavras aí, mas é isso, é verdade. Você vai se achar autossuficiente e vai acabar se distraindo com alguma coisa. Negligenciando e fazendo alguma coisa errada. Faz total sentido. Então é isso. O medo é bom, desde que você não use ele para te bloquear. Não paralise. Não paralise, você use ele a seu favor. Então o medo é bom, na verdade. Legal. E uma última crença que eu gostaria de abordar aqui hoje é o quê? O medo do que os outros vão falar. Ah, mas poxa, ele largou o emprego dele, ele agora tá com o rosto no Instagram, virou blogueirinho, ele, enfim, poxa, tá aí inventando de fazer outra coisa, tá largando as obras. O que tem? Primeira coisa, né? Eu acho que essa é uma crença tão boba, mas que no nosso subconsciente, eu tô aqui para ser muito transparente, no nosso subconsciente ela nos pega. Ela nos aborda, porque a gente sempre acaba, né, em algum momento pensando o que os outros vão pensar de mim. Eu acho que isso pesa quando a gente... Saúde. Legal. Quando a gente tá meio desanimado, né? Quando você tá animado, você não... Acho que não tá ligando muito pra isso. O primeiro não, às vezes, de um cliente, ou às vezes primeira semana que você fala, nossa, eu não tenho um serviço, o que eu vou fazer? A hora que vem um comentário, às vezes até maldoso, né? De uma pessoa que a pessoa não percebe, mas é maldoso, né? Você comentar sobre o serviço de uma pessoa, falar, mas você saiu da engenharia civil tradicional, né? Que seu avô atuava, enfim, pra tentar uma coisa nova na internet. Até às vezes espelhando as frustrações dela em você. Então esse é outro ponto que eu acho muito legal de nós abordarmos aqui e salientarmos. Pessoal, vocês têm que ter consciência. Muito provável, né, Thaís, que as primeiras marteladas venham de quem está ao seu redor. Você Isso pode tomou? acontecer do seu círculo social, dos seus amigos. Você tomou martelada de outros Muitas engenheiros, marteladas, do pessoal da área. Muitas marteladas. Só que Olha, hoje, com os resultados, elas vão embora, né? Da mesma velocidade que elas vêm, elas silenciam. vão. Nossa, Elas que se interessante. silenciam. E tem uma frase muito forte, eu gosto legal. muito dessa frase, é o quê? O prego que se destaca leva martelada. Por quê? Para as pessoas que estão ali trabalhando na média, na mediocridade, com todo o respeito à palavra, é muito inconveniente um prego mais alto, uma pessoa que se levanta no meio de uma sala e fica de pé. Porque ela se destaca, ela faz um movimento a mais, ela exige mais, ela teoricamente tende a levantar a média. Então quer dizer que os outros estão deixando de atingir porque eles não estão se movimentando. Muito mais fácil é tirar pedras e tentar derrubar essa pessoa para ela voltar no mesmo patamar do que se levantar e ter o mesmo esforço. Sim. Então, o que você faz ao se levantar e ao se destacar, basicamente é expor isso. Expor a mediocridade, no bom sentido, a média que está abaixo de você. Você mostra, né, para as pessoas. Quem sabe, não é mostrar para as pessoas, você não está fazendo isso com esse intuito. Mas as pessoas que estão ao redor, elas se incomodam porque, nossa, ele está atingindo resultados que eu nunca fui buscar. Eu nem sei como faz. Então, é mais fácil eu tentar abafar o Henrique do que tentar deixar ele movimentado desse mercado, né? Exato. Acho Porque, super poxa, se o interessante, Henrique total. está fazendo 100K, assim como nós temos vários tripulantes, Eu tô ficando poxa, pra quer trás. dizer que eu tô ganhando 2.000 porque eu não tô sendo competente. Sim. Então, E nada de errado com isso. Nada Mas de é que errado a com isso. pessoa reflete a insegurança dela fazendo um comentário você. maldoso com você. Então, medo do que os Entendi. outros vão pensar. Entenda, né? Eu acho que é muito importante você entender de onde vem esse medo. Normalmente é um reflexo de alguma insegurança Sim. se espelhando em você. Então tenha o seu destino muito bem definido, foco no seu resultado para que você possa se segurar. Então tenha todas essas crenças já bem descritas na sua cabeça, né? Para você conseguir continuar
ter Eu acho isso que de forma assim, virtuosa. a gente já é adulto, né? Então, assim, todo mundo, pelo menos, né, os adultos, a gente tem que parar de buscar aquela aceitação de adolescente, né? De, eu não sou aceito pelo pessoal da minha turma, eu tenho que ser igual a todo mundo. Então, isso passou. Eu acho que é coisa de adolescente isso, né? Quem não superou isso ainda é porque tem um pouco de maturidade lá dentro. Reflete sobre isso, porque eu acho que é muito verdade, né? Você tem que simplesmente... Você não liga mais para o que os outros vão pensar, porque simplesmente isso já não impacta na sua vida. Você não busca essa aceitação mais, né? Não é isso o seu objetivo de vida. Sim, é muito importante, né? Você tem que ter os seus objetivos bem definidos para não se importar com o que os outros vão pensar. E aí, o que mais? E as crenças limitantes? Então, nas E crenças, alguma te parou principal. nessa época? Alguma te incomodou demais? Eu acho que cada uma, né? Até tentando me expor aqui. Eu acho que cada uma vem de uma forma. Cada uma vem de uma forma. Tá? Algumas mais fortes, algumas mais fracas. Mas eu acho que a mais complicada para mim, por incrível que pareça, foi a crença do dinheiro. Sério? Eu me sentia um pouco incomodado, e isso é um fato. Me sentia incomodado com, poxa, eu recém-formado, tendo resultados financeiros, às vezes de engenheiros com 30, 40 anos de idade. Eu olhava aquilo e falava, uau, tem alguma coisa de errado acontecendo. Mas isso era fruto do quê? De eu estar ajudando os meus clientes de forma muito eficiente. E eles me indicavam. Minha carta de clientes foi crescendo pelos resultados que eu entregava e... Uau! Então, de certa forma, eu cheguei a me... Titubear. Não titubear, mas eu me limitava propositalmente. Falando assim, uau, não deveria estar fazendo isso. A pessoa tem 30 anos e eu tenho 20 e poucos anos, não deveria estar tendo esse resultado. Entendi. Então, quando eu comecei a entender que aquele dinheiro não era algo ruim, na verdade ele era o resultado do meu cliente expressado em forma monetária. Porque às vezes a solução que você estava apresentando, uma outra pessoa não estava apresentando. Sim, e era por isso e que acontecia diversas vezes, aconteceu. Sim. E até hoje acontece na minha vida. A pessoa já é frustrada, às vezes até traumatizada por outras soluções que foram entregues, e acaba que, fica sem norte. A hora que ela encontra alguém que realmente soluciona, ela paga com um grande prazer. Interessante. Então, legal. Esse é o meu. Legal saber que você é humano que também já caiu em alguma crença limitante. É lógico. Enfim, todo momento a gente tem que refletir, pensar sobre elas. Sim. E aí eu acho que a gente tem que ir para o nosso próximo tópico, né? O nosso segundo tópico aqui, que é relacionado à saúde. Como eu ia produzir mais, né? Poxa, já tinha uma empresa, estava querendo abrir outra, dar andamento, prosseguir. Poxa, como conseguir tocar as duas coisas? Estava falando que estava difícil de ter uma. Aí eu estava inventando de ter duas. Como é que eu ia fazer aquilo acontecer, né? Tentar fazer aquilo se tornar viável. E tudo assim, né? A segunda empresa, você não depende mais de ninguém, você depende de você. Sim. Né? Então meu tempo já era escasso, né? Hoje é muito mais escasso. Olhando hoje, aquela época eu estava sobrando tempo, mas na hora que você tá, nunca falta, né? É engraçado, é a mesma coisa, um casal de pessoas que tá morando junto, tá correndo, tá na rotina. Aí, acho que minha avó falava muito isso pra mim, na verdade. Falava, vocês acham que a vida de vocês tá corrida? Arruma um filho pra vocês verem que não tem mais tempo pra nada. Então, na verdade, sempre dá, né? É sempre uma questão de prioridades. Então, a gente tem que aprender a organizar e a tornar a nossa rotina cada vez mais efetiva. Então, primeiro ponto, né? A gente nunca vai ter tempo pra tudo, né? Isso eu acho que é igual o perfeccionista. Você nunca vai fazer tudo perfeito, nunca vai ter tempo pra tudo, mas você tem que escolher quais são as prioridades. Vai ter uma consequência. Frustração. Se você estiver buscando ter tempo pra tudo, você vai ter uma consequência, vai se frustrar. Nossa, eu acho que eu sou um pouco assim. Então, tem que tomar cuidado. Sim. Então, assim, primeiro ponto de hábito virtuoso que eu acho importante ter nesse momento. Ter objetivos e metas bem determinados. Aonde você quer chegar? Em que porto você quer atracar seu barco? Porque se você estiver sem rumo, você vai ser um navio à deriva no oceano. E as chances são que você não, por sorte, encalhe em um porto. E você provavelmente naufrague seu navio. Acabe seu suprimento, seu navio naufrague. E você não chega em lugar nenhum, você se frustre, desista.
Ou às vezes até chegue, né? Mas às vezes se você não dá valor àquele pequeno passo que você alcançou, né? Alguma coisa assim, porque se Sim. você continuar, às vezes você até chega em algum lugarzinho ali, Sim. mas você não dá o devido valor, porque você não estava focando naquilo. Né? Sim. E eu acho que aí tá outro ponto, né, Thaís? Saber, aprender a apreciar a viagem. Porque também, algumas das metas que as pessoas vão traçar podem não acontecer em 6 meses ou 1 ano, podem acontecer um pouquinho mais pra frente. Poxa, meu sonho é ser professor A gente de é muito pós-graduação. imediatista, né? Vamos dizer, meu sonho é ser professor de pós-graduação. Não necessariamente isso vai chegar em 1 ano. Provavelmente vai existir anos da sua experiência até que o mercado te reconheça. E, enfim, poxa, quantos anos eu não atuo na engenharia diagnóstica e só agora, em 2021, que eu comecei a ser professor de pós-graduação. Uau, foi uma conquista. Sim. Mas vem de um trabalho, vem de um resultado. Então, é importante você aprender o quê? A apreciar o caminho e comemorar as pequenas conquistas, né? Poxa, fiz meu primeiro laudo assim, fiz meu primeiro laudo assado, conquistei meu primeiro cliente grande, resolvi, meu primeiro cliente me deu um feedback positivo. Tudo isso tem que ser valorizado. Tudo isso é você, 1 centímetro que seja, mais perto do seu porto. Entendi. Tô até anotando. E você tendo um porto, fica muito mais fácil de você ver se aquele passo que você deu hoje te levou mais para longe ou mais perto. Então, primeiro ponto. Senão, acho que ter a um gente objetivo. deixa passar, né? Uma pequena conquista, você só fala, tô tão atarefado, nem percebi o que aconteceu. Tá bom, obrigada pelo feedback positivo, não fiz mais que uma obrigação e parte pra próxima. E daí você se vê desanimado às vezes e simplesmente não parou pra olhar, né? Tudo que você já fez. Total. E até subconscientemente, né? Falando agora da parte instintiva do nosso cérebro, né? A parte irracional, é importante você pensar nisso, que é um estímulo positivo para aquele esforço que você teve. Ele teve um resultado positivo. Então, inconscientemente, você está treinando o seu corpo a se esforçar, porque ele vai entender que ele vai ter um retorno. Entendi. Tá? É diferente de você, dar um retorno positivo para um dia que você não fez nada. Momento pir de doce após ter procrastinado o dia inteiro. É um retorno positivo para uma atitude que não te levou a nenhum lugar. E inconscientemente você está treinando o seu corpo de uma forma inadequada. Entendi. Prejudicial. Mas e aí, quanto à saúde no geral? Aí, como é que você então, você pera que superou eu isso? tô montando aqui a curiosa. nossa chegada. Qual o ponto, né? Então, se você tem um porto, a gente está falando de dar um passo em direção ao porto ou contra. E sim, você vai errar o caminho várias vezes. Eu, pessoalmente, sou suspeito para falar. Demorei anos para encontrar o meu caminho. E até por isso que o Decolle eu bato tanto, né, perto dos meus mentorados, que é exatamente com esse objetivo. De, poxa, direcionar eles para eles não perderem tanto tempo e tanto dinheiro. Para eu chegar na minha metodologia de hoje, foram anos e literalmente dezenas de milhares de reais. Então, assim, aprendizado constante. Você sempre vai estar aprendendo alguma coisa nova. E também não pode deixar, então você tem que aprender a entender que seu erro pode ser um aprendizado, te deixar mais perto do seu porto, e aprender que você sempre vai estar errando. Só que o importante é você não errar da mesma forma e você usar aquilo a seu favor. Assim como você usou o medo, agora use o erro para te favorecer, te deixar mais forte, mais capacitado e mais bem direcionado. Legal. Aí, um terceiro ponto dentro aqui de hábitos virtuosos, e esse para mim foi um desafio, modéstia à parte, que é o quê? Priorizar sua saúde acima de tudo. Uma boa alimentação, um bom serviço, tempo para a saúde mental. E quando que você percebeu que você tinha que priorizar isso? Foi na virada de uma carreira para outra ou quando... Eu percebi... Eu já tive esse negócio quando eu precisei parar porque fui forçada mesmo, porque a saúde me cobrou. Exato. Eu acho que para mim o meu ponto de inflexão foi quando eu desmaiei no braço da minha irmã com a dor da úlcera. Eu tive uma crise da úlcera, enfim, acidez e literalmente desmaiei. Perdi o controle sobre o meu corpo e apaguei.
Então, naquele momento, né, acordar, ver todo mundo em volta de mim, tipo, pelo amor de Deus, vamos pro hospital, não vamos. Isso começou a falar, tipo, eu achava que eu era muito forte, que eu conseguia, mas aparentemente não, né? Aparentemente não, eu tinha 20 e poucos anos na época. Entendi. Então, trabalhava à base de pantoprazol, como eu falei pra você, e, enfim, o corpo cobrou. Não aguentou. Então, eu não recomendo que vocês façam isso, né? Não recomendo que o pessoal que está escutando a gente aí faça isso, porque até hoje eu pago o preço. Até hoje eu faço tratamento, até hoje eu me limito em algumas coisas por conta dos erros que eu cometi no passado. Aprendizado constante, né? Sim. Então, assim, priorize a sua saúde. É importante, sim, você se alimentar. Hoje, né, uma das minhas pequenas conquistas que eu comemoro é tomar café da manhã. Eu passei quase 2 anos da minha vida profissional, depois de formado, sem tomar café da manhã, nenhum dia. Porque eu sempre acordava e achava que eu já estava atrasado, com muitas tarefas para fazer. E ignorava o café. E a hora que eu via, às vezes, o almoço também não acontecia, ia comer a primeira refeição do dia, 4, 5 da tarde. Eu me doutrinei, porque eu achava que isso era produtivo. Não tá perdendo aquele tempo. Olha só, meu corpo me cobrou. Interessante, né? Então, sim, fazer exercício... Simples, coisa para simples, muitas pessoas, para pessoas. você foi uma conquista. Para mim foi um desafio. Foi um desafio. Voltar a fazer esportes, né? Poxa, parar 1 hora, 3 vezes, 4 vezes por semana para fazer esporte. Eu que sempre adorei fazer esportes, né? Hoje eu voltei a lutar, faço Muay Thai, nado, gosto de pedalar, enfim, correr. Para mim é uma conquista. Porque por muito tempo eu achei que era tempo que eu estava perdendo. Podia estar produzindo. Só que qual é o ponto? Organicamente, geneticamente, primeiro, questão hormonal, produtividade, descansar, seu corpo descansa muito melhor, recompõe muito melhor as energias, ele libera hormônios essenciais, ele permite melhor raciocínio quando ele está passando por exercícios, quando ele está saudável. Você tá saudável, né? Quando ele está saudável. Então, o que acontece? Não tô nem falando de six-pack, nada dessas bobagens, pessoal. Nada dessas bobagens. Não é meu foco. Meu foco é ter saúde, tá? Sim. Ter qualidade de vida. Por quê? Meu corpo raciocina melhor. Meu corpo responde melhor. Talvez em algum momento eu tenha um pico. Lógico, né? Acontece, eu tenho um pico de demanda que eu vou precisar exigir mais da minha rotina. Meu corpo vai estar preparado para isso. Então é uma jornada que você tem que estar preparado psicologicamente e fisicamente. Então sim, ter momentos de lazer e descanso também são importantes para você não fadigar. Eu, por exemplo, eu tenho até um exemplo, que eu trabalho bastante em computador. Se eu não faço exercício, eu travo, meu pescoço começa a travar, daí eu já não começo a aguentar ficar o dia inteiro no computador, eu tenho que ficar 2 horas a menos, o pulso dói, o pescoço dói, enfim. Reflete assim, ó, 1 semana sem fazer nada, não dá. É complicado. E o que acontece no final? Perde de produtividade. Perde. Você fica irritado. Você tá fazendo tudo isso para produzir mais. Sim. E o resultado final péssimo. É que você literalmente trava. Aí você pode até produzir mais, um pouco mais no começo. Aí você pega esse dinheiro que você produziu mais, paga um médico, porque você tá com dor. E aí você vai atrasar no prazo lá atrás, lá no fim. Sim, enfim, exato. Tudo é um efeito bola de neve. E um último hábito virtuoso, esse nossa, mudou minha vida. Que vai fazer as pessoas chegarem no 100K. Com certeza vai ajudar as pessoas a chegarem no 100K. Tudo que a gente está falando aqui, né, é direcionado a isso. Como te ajudar a chegar no 100K. O mindset para você conseguir atingir o seu 100K é muito importante. Porque senão provavelmente você vai ficar preso em alguma crença limitante, algum hábito que te limite, alguma coisa que vai te prejudicar e você não vai chegar no seu 100K. E se chegar no 100K, às vezes você não faz isso de forma bem estruturada para esse 100K escalar, se tornar 200, 300K. E o legal é que lá no começo você falou, né, de ter um foco, ter uma meta. Eu acho que o 100K ele serve, né, como para quem não sabe onde quer chegar, já tem pelo menos uma meta aí para colocar, porque sabe que é possível, né? Sim, dentro do Decolle a gente escalou nessa meta para ela se tornar mais alcançável, a gente dá os passos detalhados. Mas sim, vamos dizer, é um porto distante, né? Você vai ter que cruzar o Atlântico, talvez do ponto da sua vida que você esteja. Mas no Decolle eu ensino, né? Onde tem as paradas das ilhas tropicais no caminho, para você ir usufruindo do caminho já tendo resultado, né? Legal. Mas
é um ótimo porto para você focar para atracar seu navio. Faturar 100 mil reais ao ano dentro da engenharia diagnóstica. Vamos E lá. aí? O Como? último hábito virtuoso que mudou a minha vida. Esse hábito, uau! Existe uma lei, tá, da natureza, humana principalmente, que é chamada Lei de Pareto, a Lei do 80-20. Não vou me aprofundar muito nela, que não é o foco aqui da nossa live, mas o que essa lei expôs? E ela foi analisada pela primeira vez na Europa, talvez mais de 100 anos atrás. Era o quê? Que 20% dos esforços geravam 80% dos resultados. Como assim? Para pensar que provavelmente o que acontece na sua empresa é 20% dos seus clientes te trazem 80% do seu faturamento. E aqueles outros 80% do seu estresse que consomem seu dia, que você fica correndo para lá e para cá, só representam 20% do seu faturamento. Entendi. Então, você tem que fazer o quê? Priorizar esses 20% que te trazem resultado. Focar nisso, né? Focar nele. Porque é muito fácil nós nos ocuparmos ao longo do dia e deixarmos passar o que de fato importa. Porque o que de fato importa normalmente é mais trabalhoso, exige mais atenção, exige mais foco. Consequentemente, o ser humano é uma máquina disso, nós procrastinamos. Nossa, você me descreveu. Como assim? Não descrevi ninguém. Mas eu acredito que seja muito possível. Não, mas é difícil mesmo. Alguém está se você não identificando nesse momento. Muito fácil, né? Acontece de você procrastinar, principalmente o que é mais importante. Esse hábito mudou minha vida. O mais importante, você faz pela primeira coisa de manhã. E como que Pra você mim- determina esse mais importante? Para mim, inegociável hoje, mais importante, saúde. Então, café da manhã, que é uma das minhas conquistas, e algum tipo de exercício, alguma coisa. É muito importante. Depois, hoje para mim, Henrique, na fase de vida que eu estou, é conhecimento, estudar, tá? Sempre conhecimento constante. Depois eu vou focar nos resultados dos meus principais clientes. Posteriormente eu vou preencher minha agenda. Se você está iniciando, o que eu te indico? Saúde, em primeiro lugar, aprendizado, primeiros clientes. Tá? O exercício vai depender da sua rotina, em que momento você vai colocar e com qual frequência. Mas sempre saúde, estudo, cliente. Entendi. Saúde, estudo, cliente. Muito importante você ter uma inteligência, né? Uma análise crítica da sua empresa. Quais são, de fato, seus clientes que mais trazem lucro? Como é que você sabe isso? Planilha. Coloca no seu computador quanto você faturou, quantas horas você levou, quanto esforço foi feito. E você vai começar a entender de onde estão vindo os seus maiores lucros. Entendi. Separar até por tipo de serviço, né? Pra Lógico. você conseguir. Para saber, poxa, tá me dando mais dinheiro. Vistoria cautelar de vizinhança, recebimento de imóveis, consultoria técnica. Aonde eu tô ganhando mais dinheiro? Você tem que Entendi. ter esse conhecimento da sua empresa. E assim você vai conseguir focar no mais importante primeiro. Não, legal. Ah, Henrique, meu dia é muito corrido, é que nem você nos velhos tempos. Pessoal, hoje, como eu falei, eu tenho muito mais compromissos do que eu tinha. Inclusive, um dos grandes compromissos da minha vida é esse. Produzir conteúdo para ajudar a subir a maré para outros A gente tá engenheiros. aqui, ó, 9h40 da noite. Exatamente para isso. Como é que eu consigo produzir essas coisas? Eu acordo mais cedo e é o melhor horário do mundo. Eu acordo todos os dias 5 ou 5h30. Não tem telefonemas, não tem intervenções externas, silêncio. Eu consigo pensar no meu tempo, da minha forma. Maior produtividade do meu dia inteiro acontece nessas primeiras horas. Entendi. Depois, muita intervenção, telefonema, mensagem, pedido de orçamento, Instagram. O pessoal já acordou, A né? vida acontece. Então, pra mim, esse é o meu melhor horário. Cada um tem o seu, mas pra mim, esse é o melhor horário. Meu corpo está descansado, minha cabeça está focada. É incrível. Legal. É incrível. Eu vou dar até uma dica extra aí, então, porque eu também procuro, né, fazer minhas coisas importantes aí pela manhã. Já tinha ouvido falar disso aí. Não sabia que chamava Lei de Pareto, mas já tinha tentado focar em fazer o importante primeiro. E eu geralmente procuro organizar no dia anterior o que eu vou fazer.
Porque senão chega de manhã, eu não organizei nada, sei lá, o computador tá sem bateria, eu ia ler alguma coisa na internet, então sempre organizo antes do dia anterior, né? No dia anterior para amanhã seguinte. Então, mais uma dica aí pro pessoal conseguir se organizar. Sim. Eu não sei se travou aqui o podcast. Enfim, vamos dar andamento, né? Vamos ver. Não sei se ele travou ou não. Seguindo. E aí? A gente vai agora para a nossa parte final do nosso podcast de hoje. Que é o quê? Como ajudar você a amplificar seus resultados. Primeira coisa, uso da internet, né? Que foi o tema do nosso podcast passado. Utilizar a internet vai te ajudar a trazer mais clientes, ganhar mais credibilidade, acelerar seus resultados. Como captar esses clientes está no nosso tema do podcast passado. Mas sim, é muito importante você ter presença digital. Não estou falando só de rede social, estou falando de site, como fazer seu site, como estruturar ele dentro do Google, tudo isso está muito mais detalhado no nosso último episódio. Legal. E isso tem que ser para fechar. O site eu lembro de eu ter, inclusive, anotado, que foi muito legal a sua dica lá. E, inclusive, agora para fechar mesmo aí para vocês, eu acho que esse impossível você pensar de outra forma. Simplesmente impossível você pensar de outra forma. É o quê? Você tem que entender que para você ter resultado, uma pessoa tem que ter resultado antes, que é o seu cliente. O seu resultado é simplesmente consequência dos resultados que o seu cliente está tendo. Entendi. Foque em fazer ele resolver os problemas que ele tem. Ele vai te pagar como consequência, ele vai te remunerar como consequência, ele vai te retribuir isso de forma financeira. E aí você vai conseguir mais depoimentos, mais indicações, mais clientes, de forma muito bem embasada e estruturada. Não existe nada mais poderoso, a internet é boa, mas nada mais poderoso do que uma indicação, do que um depoimento do seu cliente te indicando para outro. Muito bom. Então, as chances de fechar são quase de 100% nessa situação. Eu acho que o cliente leva muito em consideração isso, né, para escolher um serviço. Todos nós levamos, né? Todos nós levamos em decisões do dia a dia. Em decisões do dia a dia. Tanto nós levamos a opinião dos outros em consideração na hora de opinião, que eu vou te dar o seguinte exemplo. Você já deve ter feito isso em algum momento da sua vida. Você chegou em uma praça de alimentação do shopping. Shopping está lotado. Tem 3 restaurantes do shopping que estão com fila lá de espera. Você olha e fala, 1 hora para esperar. E tem lá uns 4 restaurantes que não tem uma alma. Tá quase que juntando poeira no balcão. Você prefere esperar 1 hora, porque tá todo mundo indo naquele restaurante, é lógico, se você não tiver limitação de tempo, para ir naquele restaurante, do que no outro que não tem ninguém. Sendo que você nunca foi nesse shopping. Por um simples motivo. Você subentende que a decisão daquelas pessoas, a confiança que aquelas pessoas depositam naquele restaurante, justifica a escolha. E a desconfiança das pessoas no outro restaurante justifica você não escolher ele também. Então, uma indicação do seu cliente provavelmente vai fazer clientes virem sem nem te questionar a respeito do seu preço, da forma de trabalho, simplesmente compreendendo que você já resolveu aquilo para outras pessoas. Entendi. Muito bacana mesmo. Bem interessante aí. Então foi um tema bem legal do nosso podcast de hoje, né? Falamos sobre mindset de um engenheiro civil sem carro, falamos sobre crenças limitantes, falamos sobre hábitos virtuosos e falamos aí como amplificar esses resultados. Tudo isso no nosso episódio de hoje, do nosso podcast da Jornada ao 100K. Então, pessoal, não esquece, de verdade, significa um mundo para mim. Você tirar um screenshot aí da plataforma que você está assistindo a gente, marcar na sua rede social, marcar lá no Instagram, falar algum insight que você teve, me mostrar que esse conteúdo sim está levando valor para você. Sim. Gente, muito obrigada. Obrigada, Henrique, por ter se aberto aqui com a gente, porque cada vez que você comenta alguma coisa aí da sua jornada aí, que você já teve muitas coisas boas, a gente aprende um pouco. Eu também aprendo. Então, espero que o pessoal tenha gostado.
Maravilha, pessoal. Gratidão e bora decolar. Vejo vocês em uma próxima oportunidade. Valeu!